Olá, irmãos, paz seja convosco. Eu quero dividir com você uma meditação em cima de um texto bastante conhecido da Bíblia, para nós entendermos a diferença entre intenção e direção. O que é isso? Às vezes nós temos dentro do nosso coração uma boa intenção, uma excelente intenção, porém não temos a direção de Deus para tomar uma ação, certo? A Constituição brasileira, ela fala sobre o direito de ir e vir e diz o seguinte, que é de livre locomoção em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele, no nosso país, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ou seja, o famoso, conhecido direito de ir e vir. Mas o que a palavra de Deus fala a respeito do nosso direito de ir e vir, todos nós que tememos a Deus? Vamos ler o texto que está escrito em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Atendei agora a vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Interessante esse texto, porque ele fala justamente sobre a diferença entre intenção e direção. A Bíblia fala em Provérbios também que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente. Nesses textos ficam claros que às vezes nós temos boas intenções no coração, mas às vezes não temos a direção de Deus, por razões pelas quais podem ser diversas. Talvez não seja o tempo de Deus para aquela circunstância, talvez não seja o querer de Deus para a sua vida, uma determinada situação. E o que nós devemos considerar, o que nós devemos ter como mais importante, a intenção do nosso coração ou a direção de Deus? Lembrando que o nosso coração, segundo o que a própria palavra de Deus diz, o nosso coração ele pode ser enganoso mais do que todas as coisas. Por isso eu quero dividir com você isso, que mais importante do que ter uma boa intenção no seu coração, seja para mudar de cidade, seja para mudar de emprego, seja para trocar de ministério, enfim, qualquer decisão na sua vida, é importante sempre que você tenha a direção de Deus. Busque a direção de Deus para tomar decisões na sua vida. E interessante dividir com você que nem sempre a resposta que vai vir de Deus pode ser agradável aos seus ouvidos. Porque às vezes você pode estar extremamente motivado, extremamente empolgado com alguma decisão, com algum sonho, com algum projeto seu, e buscar uma resposta em Deus, e buscar uma direção de Deus. E a resposta que vir de Deus pode ser contrária à sua vontade. E aí entra uma palavra que ela é, eu diria que talvez seja até um pré-requisito para a salvação, que é a palavra submissão. Ou seja, submeter-se à vontade, submeter-se ao querer, submeter-se ao propósito de Deus em todas as coisas, mesmo que o querer de Deus para aquele momento seja diferente do seu querer. Submissão, ela é uma disposição para obedecer. E a palavra de Deus fala que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi submisso à vontade que Deus tinha para o ministério que ele veio cumprir sobre a terra. Então eu quero propor para você que está assistindo esse vídeo essa meditação. O que é mais importante para você? A intenção ou a direção para a sua vida? Considere sempre a direção de Deus como a mais importante. Nós, como nós lemos
como cidadãos, temos um direito constitucional, um direito preciosíssimo chamado direito de ir e vir. Mas no reino dos céus, no reino de Deus, assim como também nós lemos, nós precisamos consultar Deus em todas as nossas decisões. A Bíblia diz que o homem que é diligente, o homem que planeja, ele tende à abundância, mas aquele que tem pressa excessiva, ele tende à pobreza. Isso fala lá em Provérbios. E de fato, às vezes nós tomamos decisões precipitadas, decisões pautadas na nossa emoção, no nosso momento, e acabamos pouco tempo depois nos frustrando, porque tivemos pressa para agir, pressa para mudar e não consultamos a Deus, não colocamos em oração, não colocamos este propósito diante de Deus e não soubemos esperar o tempo para que Deus nos desse a direção. Tá certo? Então quero propor para você meditar na palavra que está escrito lá em Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, que é o direito de ir e vir para nós que tememos a Deus. Lembre-se, vai ser necessário em alguns momentos nós, ou em todos os momentos, melhor dizendo, nós nos submetermos à vontade de Deus. E sabermos aguardar em Deus e esperar o tempo de Deus diminui, minimiza a possibilidade de nós termos problemas com alguma decisão errada, alguma escolha que tenha sido mal feita pela nossa parte. Tá certo? Acalma o coração, coloque para Deus os teus objetivos, coloque para Deus os teus propósitos, busque de Deus uma direção naquilo que você tem orado, naquilo que você tem sonhado. Peça para que Deus coloque dentro do seu coração os projetos que Ele tem para a sua vida, porque assim a chance de você ser feliz e ter êxito nos teus propósitos é muito maior, é exponencialmente maior se você estiver na direção de Deus. Tá certo? Deus os abençoe e nós nos vemos num próximo vídeo.